Agora são 11h08. Aqui conosco o advogado especialista em direito previdenciário, doutor Luiz Felipe Pereira Veríssimo. Bom dia. Bom dia, Helena. Tá bom? Tudo certo. Isso é que é muito bom. O assunto do momento é a reforma da Previdência. Essa proposta, doutor Luiz Felipe, essa proposta foi enviada ao Congresso Nacional. Isso. Os próximos passos, quais são, hein? Inicialmente, Lina, a gente estava até conversando aqui que é um processo longo, né? Que a gente vai acompanhar ao longo dos próximos meses em Brasília. Inicialmente vai ser formada uma comissão de Constituição e Justiça, lá na Câmara dos Deputados, para analisar os aspectos legais, os aspectos constitucionais dessa PEC, e depois uma comissão especial que vai marcar várias sessões entre os deputados para discutir o que pode ser alterado ou não nessa PEC, para aí sim ela ir em votação. A gente sempre ressalta que foi apresentado um projeto original, uma redação original pelo governo dessa PEC, mas nada impede que ela tenha alterações, que algo seja retirado dela, seja acrescentado, ou algum parâmetro que já foi especificado pelo governo seja também alterado de acordo com o que for debatido lá na Câmara dos Deputados. Então, Luiz Felipe, fazer uma pergunta. Essa proposta enviada pelo governo Bolsonaro é parecida? Ela é melhor, é pior, ela aperta mais do que aquela do Temer? Tem algumas diferenças, Olino. A principal delas é em relação à idade, né? A gente está vendo aqui uma proposta do governo que pretende colocar uma regra fixa de aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Tá? Então tem essa diferença em relação à última PEC que foi apresentada. E a grande questão também é a transição dessa reforma, do que foi apresentado, porque tem muita gente que está prestes a aposentar e fica com essas dúvidas, né? Se vai ser melhor esperar essa nova regra ou se já vai no INSS fazer esse levantamento da aposentadoria agora. Tem toda essa tramitação de quem está próximo de se aposentar. São as regras de transição que a gente fala, isso é diferente sim nessa proposta. Agora, essa proposta de reforma da Previdência é o que está movimentando o país, né? Ontem mesmo o ministro da Economia, lá no Congresso Nacional, falou que se a reforma não for aprovada, ele já vislumbrou até a possibilidade de deixar o cargo, né? Exato. Coisa, né? Porque realmente é uma coisa muito importante que a gente está acompanhando ali em relação às finanças do governo, né? Claro que a gente quer ver todo esse equilíbrio financeiro, esse equilíbrio atuarial no governo, mas a gente não quer que sobre tudo pro segurado, né? Para quem já está trabalhando, para quem está contribuído, que seja justa essa transição e tenham regras amenas, né? Não sejam mudanças drásticas na Previdência que venha a prejudicar o trabalhador, que é justamente a hora que mais precisa do benefício previdenciário, seja um benefício de incapacidade, que isso também está sendo discutido, as regras de cálculo da aposentadoria. Se vão usar todos os salários da pessoa, ou os piores vão poder ser descartados. Tudo isso está sendo debatido lá em Brasília, e a gente espera que as mudanças não sejam tão prejudiciais para os trabalhadores. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Agora, o segurado, o cidadão que está trabalhando, está contribuindo, não faz outra coisa na vida, trabalha 10, 15, 20, 30 anos. Quando é que ele pode saber se tem direito a se aposentar? Hoje em dia, ele não tem alguns anos já está vigente o acesso online do segurado aos seus dados do INSS. Então, no site o meuinss.gov, a pessoa consegue ter acesso ao seu histórico de contribuições, até mesmo simular seu tempo de aposentadoria. E é muito importante que todo mundo faça isso, não só quem está prestes a aposentar, até quem não está com tanto tempo de contribuição assim, para acessar os seus dados e ver se está tudo certo lá no INSS, ver se todas as empresas que a pessoa trabalhou, que teve carteira assinada, está tudo devidamente registrado no INSS. Tem o extrato previdenciário que a gente chama, que é o CNIS, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá consta todas as empresas que o segurado já trabalhou, ou se já fez recolhimentos como autônomo, no carnê. Então, tudo isso é importante a pessoa buscar junto ao INSS para fazer seu levantamento do tempo de contribuição, para ver quanto que falta para pedir aposentadoria. Como são muitos detalhes, seguramente as pessoas do povo vão ter uma certa dificuldade para interpretar tudo, não é? Sim. Mas as informações que estão disponíveis, o senhor falou, tem um site qualquer? O meu INSS, meuinss.gov, está lá no site do próprio INSS. Meu INSS? Isso, no próprio site da Previdência você acessa o meu INSS, cria a sua senha de acordo com
com as perguntas que eles vão te fazer. O INSS é simples, você acessa lá, faz 5 perguntas. Você já trabalhou em tal empresa? Você já recebeu algum benefício nos últimos 5 anos? Quanto que vai ser o último salário? A pessoa respondendo isso, ela consegue gerar uma senha e ter acesso a isso online. E caso ela tenha dificuldade também, ela pode ir na agência do INSS e buscar auxílio lá, que é mais do que direito da pessoa. Mas as informações básicas estão ali? Estão ali. E a pessoa sempre confere, porque às vezes também a pessoa trabalhou em algum lugar há muito tempo atrás, às vezes não teve contribuição do empregador dessa pessoa, só teve a carteira assinada, então tem que guardar a carteira. Às vezes a pessoa fez contribuições como autônomo, são aqueles carnês mais antigos, aqueles carnês laranjas, ou até mesmo se a pessoa prestou algum serviço, tudo ela tem que verificar ali se está cadastrado no documento oficial lá do INSS. Doutor Luiz Felipe, na sua avaliação, as principais mudanças propostas pela reforma, são muitas as mudanças principais, quais são, na sua opinião? A principal é a idade mínima, Olino, porque hoje em dia a gente tem essa aposentadoria por tempo de contribuição. Um homem que trabalha 35 anos contribuindo e a mulher 30 pode se aposentar independentemente da idade. A regra de cálculo pode variar, mas não tem uma idade mínima para a pessoa se aposentar. Vamos até fazer uma continha rápida aqui, aritmética. O cidadão começa a trabalhar com 18, mais 35, com 53 poderia se aposentar. Não pode mais. Hoje, com essa regra de transição, não poderia mais, né? A pessoa tem que ter ali ou uma idade mínima ou essa fórmula dos pontos que ela vai buscar atingir nessa transição dessa reforma, e daqui a 20, 30, 40 anos vai ter essa idade fixa de 65 para homem e 62 para mulher. Ou seja, ninguém poderia se aposentar antes disso, não teria essa aposentadoria por tempo de contribuição. E outras mudanças também que a gente vem acompanhando, principalmente em relação ao cálculo que está sendo proposto nessa reforma. Hoje em dia, quando é feito o cálculo da aposentadoria, 20% dos piores salários da pessoa, do tempo que ela contribuiu, esses piores salários eles são descartados, justamente que são os períodos que a pessoa pagou menos, às vezes no início do trabalho, ou ficou um período desempregado e pagou sobre um salário mínimo. Atualmente esses salários são descartados. E o que está sendo colocado... Bom isso, né? Isso é bom, porque às vezes a pessoa pagou um tempo da sua vida no valor mais baixo e isso não vai entrar no cálculo. E uma mudança que tem na reforma também é em relação a esses salários. Eles pretendem utilizar todos os salários da vida da pessoa, todos os salários de contribuição. Ou seja, entrariam os piores também. E, dentre outras várias mudanças que a gente vai debater aqui ao longo dessas semanas. Nós precisamos falar muito a respeito disso, que é uma curiosidade, é uma busca de informações muito grande. Doutor Luiz Felipe, para quem já está aposentado, a aposentadoria já sacramentada, vai haver alguma mudança? Essa aposentadoria que já está adquirida pela pessoa, ele não tem mudança em relação a isso. A pessoa já se aposentou de acordo com as regras atuais, então ela não vai sofrer nenhum impacto com essa reforma. Da mesma forma, para quem já preencheu os requisitos para aposentar hoje e apenas não solicitou o benefício. Então, às vezes a pessoa já tem o direito de se aposentar hoje, mas está esperando um pouco para melhorar o valor da aposentadoria. Essa pessoa também não é prejudicada. Isso é o direito adquirido? Isso é o direito adquirido. E a gente também estava, inclusive, discutindo isso há pouco em relação a quem já está aposentado e continua a trabalhar, né? As pessoas continuam a ter esse desconto da contribuição previdenciária mensal e, infelizmente, hoje em dia a gente não tem nenhuma lei que essa pessoa consiga ter algum acréscimo na sua aposentadoria em relação ao que ela continuou pagando, né? Muitas ações judiciais que existiam em relação à desaposentação, que a gente chamava, hoje em dia os tribunais superiores já determinaram que não é cabível. Então a gente espera algum projeto de lei, alguma lei, talvez até na própria reforma seja inserido algo a respeito sobre essas contribuições das pessoas que já estão aposentadas, mas até então não tem nenhuma possibilidade de alteração. Então, Luiz Felipe, isso que o senhor está falando nos leva a lembrar de que o Superior Tribunal de Justiça acaba de reafirmar o entendimento do Supremo e volta a julgar ilegal aquela prática de desaposentação. Muita gente buscou essa desaposentação. Exato, Lino. E muitas ações ainda estão sendo debatidas na justiça justamente porque muitas pessoas receberam esses benefícios a mais na via judicial. Mas infelizmente isso foi reafirmado mesmo. A gente tem o posicionamento do STF que, como não há uma previsão legal de quem já está aposentado e continua trabalhando tem algum reajuste na sua aposentadoria, a gente não tem uma lei que trate sobre esse tema, infelizmente isso não é possível até então.
Olha, são muitas as questões, muitas as questões. Vou fazer mais uma aqui, o tempo ainda permite. O segurado já está aposentado. Agora ele suspeita, ele está desconfiado que houve um erro na aposentadoria. O que é que ele pode fazer? São os pedidos de revisão que a gente fala ali. Ele tem direito de fazer revisão? Tem direito de fazer revisão. Não todos os casos a pessoa vai ter algum acréscimo, mas caso tenha alguma suspeita de erro, a pessoa pode solicitar no INSS, até mesmo online, a cópia desse processo administrativo de aposentadoria dela, para fazer essa análise de algum possível erro que tem na aposentadoria, às vezes algum período que a pessoa trabalhou em atividade especial, aquelas atividades insalubres que a gente fala, ou algum período de carnê, de carteira de trabalho que não tem entrado. Tudo isso a pessoa pode fazer o pedido de revisão, que em regra ela tem 10 anos para fazer esse pedido de revisão. Então, 10 anos? 10 anos. Então também é importante olhar essa questão junto ao INSS para ver se a aposentadoria foi devidamente concedida. Então fique de olho aí, 10 anos é muito tempo, mas o tempo passa, o tempo voa, né, doutor? Exato. Então, Luiz Felipe, mais uma vez, obrigado pela visita. Olino, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom dia ainda. Bom dia. Nós conversamos com o advogado especialista em direito previdenciário, doutor Luiz Felipe Pereira Veríssimo. O telefone do escritório dele, 3271-3009, 3271-3009.